Muito bem, na entrevista de hoje, a equipe de neurocirurgiões do Hospital Rio Doce realizou com sucesso o primeiro tratamento endovascular de AVC isquêmico agudo. Para falar sobre esse tema importante, convidamos o neurocirurgião, Dr. Pedro Boechat. Dr. Pedro Nunes Boechat, ele vai explicar um pouco mais como foi esse procedimento, o que foi feito e realmente um procedimento inédito em nossa cidade, na nossa região. Doutor Pedro, prazer receber o senhor aqui no Sim Notícias e uma excelente noite. Explica um pouco sobre esse procedimento realizado. Prazer é todo meu. Obrigado pelo meu convite. O procedimento em si consistiu num exame chamado arteriografia, que foi a última ponta desse exame, né? Onde a gente coloca um catéter na perna, na artéria femoral, e esse microcatéter ele sobe até os vasos cranianos. E aí, durante esse exame, a gente constatou que havia um trombo. Esse trombo é um coágulo, por assim dizer, e esse coágulo obstruía o sangue em um vaso extremamente nobre cerebral. Depois a gente vai mostrar as imagens, né? Sim. E esse vaso, especificamente, ele irriga o tronco cerebral. O tronco cerebral é a área mais nobre do corpo humano. O que quer dizer isso? Ele comanda o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração, o nosso sono, vigília. A gente só sobrevive pelo tronco cerebral. Então, o Adriano, quando ele chegou com sintomas muito leves, que era uma alteração de fala discreta, alteração de visão leve e uma dormência no braço direito, mas sem perda de força. Eu sempre costumo dizer, e isso é importante, tempo é cérebro. A gente tem um tempo muito reduzido para a gente poder fazer algo da fase aguda do AVC isquêmico, né? E são 4 horas e meia onde a gente pode fazer uma medicação chamada trombolítico, que, por assim dizer, é uma medicação para ralear o sangue, para o sangue ficar fino e tentar dissolver o trombo. Só que a gente sabe que trombos muito grandes, coágulos muito grandes, eles respondem muito mal a essa medicação. Como ele tinha pouco déficit, naquele momento a gente optou por fazer essa medicação. Passados algumas horas, ele evoluiu com perda de força no corpo, sonolência absoluta, desvio da boca e caminhando para um coma e risco de vida. Ou seja, o tronco cerebral, essa estrutura dentro do nosso cérebro que comanda todo o corpo, estava em sofrimento agudo. E aí vocês tiveram que acelerar todo o procedimento, definir logo, porque, como o senhor bem disse, tempo é cérebro, senão ele teria sequelas irreversíveis, seria isso? Na melhor das hipóteses, ele teria sequelas irreversíveis, ou não evoluiria a óbito, entendeu? E aí ele já teria passado de 1 hora. A gente tem 8 horas para a gente poder fazer o outro procedimento, que é o procedimento endovascular, onde eu expliquei, a gente vem com esse catéter, o catéter vai lá no cérebro e a gente pesca esse trombo, né? Ele já tinha passado dessas 8 horas, já eram 12 horas disso, e nós individualizamos o caso. Pensamos assim, bom, temos um paciente de 39 anos, que está paralisado, está em coma, com a boca torta, por assim dizer, no termo leigo. Sim. E que, se não fizéssemos nada, igual os livros médicos mandam fazer, igual a sociedade americana recomenda que seja feita, que é a sociedade que nos rege hoje em dia sobre esses procedimentos, a gente não deveria ter feito nada. Só que o desfecho seria ou sequela grave
O que seria sequela grave? Restrição no leito, paraplegia, cadeira de roda ou morte. Chamamos a esposa dele, que é uma guerreira, Ciara, e falamos com ela, olha, se a gente... abrimos o jogo. Se a gente fizer alguma coisa, o risco de piorar é gigantesco, mas se a gente não fizer nada, a possibilidade, e é muito provável, que ele evolua para coma e morte. A esposa dele, na hora, concordou com o nosso procedimento, e a gente é uma equipe multidisciplinar, com neurologistas, com neurocirurgiões que trabalham comigo, são vários, como o Dr. Ângelo, o Dr. Carlos Eugênio, como hemodinamicistas, como o Dr. João Eduardo, um esforço conjunto do Hospital Rio Doce com a Unicor. Isso sempre depende de uma equipe multidisciplinar. Sim. E esse esforço conjunto, a gente conseguiu retirar o trombo, e na hora que a gente puxou o trombo, o vaso obstruído, ele abriu completamente, o sangue que não chegava no tronco cerebral chegou abundantemente. Tanto que na própria sala cirúrgica ele já voltou a falar, já voltou a mexer o corpo. Foi instantâneo, podemos dizer assim, desentupiu. Desentupiu, exatamente. E isso foi para a gente que ama o que faz, foi emocionante. E a gente costuma ver, às vezes, em algumas séries médicas, enfim, americanas que têm mais sucesso no mundo, às vezes um procedimento, o senhor colocou agora, lá na mesa de cirurgia mesmo, ele voltou a falar, foi algo muito rápido, porque às vezes a gente vê numa série, a gente diz assim, olha, realmente aquilo ali é filme e tal, e realmente aí a vida imitou a arte, podemos dizer. Exatamente. Essas séries, muitas vezes, elas têm que romantizar um pouco, né? Isso. Mas, na verdade, esse caso em especial foi uma medida extrema, né? Onde foi uma decisão tomada junto com a família. Sim. A mulher dele foi muito forte nisso e a gente optou por isso e conseguimos, graças a Deus, oferecer um tratamento que em nenhum lugar do mundo teria tido algo melhor em tecnologia, em aparato técnico para a gente fazer. E o Adriano, hoje em dia, eu tive com ele tem pouco tempo atrás, conversa, anda, fala. A esposa dele é fisioterapeuta, então fica em cima disso, porque a reabilitação ela é fundamental também nesses casos. E ele é um resultado, eu digo para ele que ele nasceu de novo e graças a Deus que deu certo. Bacana. Então a gente vai colocar agora a primeira imagem, doutor, e aí o senhor pode estar explicando daqui mesmo como esse paciente chegou e a evolução. Temos 3 imagens do exame do paciente e o doutor Pedro vai explicar para a gente o que ocorreu. A primeira imagem aí, doutor, pode ir explicando. Esse exame é uma arteriografia cerebral. Ele chegou com aquele déficit mínimo, quando ele piorou, quando a clínica dele levou para coma, a gente optou por fazer uma arteriografia cerebral, que é aquele exame que a gente vai pela perna, sobe até os vasos cerebrais e injeta contraste. E aí nesse exame a gente está vendo vasos da circulação posterior, que é nessa região aqui do crânio posterior. E a gente vê 2 vasos, que são as 2 artérias vertebrais, chegando em um vaso, eu não consigo... Pode seguir, explicando. São os mais grossos ali, doutor? São 2 vasos bilaterais que chegam em um vaso central e esse vaso está com fluxo interrompido. Simplesmente isso. Não existe fluxo acima disso. E por isso a corrida contra o tempo. E se continuasse interrompido... Era morte cerebral, morte do tronco cerebral. E aí, ou morte do paciente, ou sequelas absolutas. Chegamos agora a uma segunda imagem, doutor. Essa segunda imagem a gente consegue ver alguns pontinhos radiopacos ali, 3 pontinhos em cima, uns pontinhos embaixo. Isso é o nosso stent. O stent é uma malha de aço. Essa malha de aço, ela abre com uma força radial, ou seja, ela abre nesse sentido. Para quê? Para ela empurrar o trombo
e apertar o trombo. A gente deixa essa malha aberta durante 5 minutos e aí depois a gente faz uma manobra como se fosse uma manobra de pesca, né? Ele vai estar aberto, uma malha de aço, ele agarra o trombo e no movimento único vem voltando. A gente vem puxando. São vários médicos que estiveram presentes, como eu falei, o Dr. Ângelo, o Dr. João Eduardo, o Dr. Carlos Eugênio e tantos outros que participaram. Seria até injusto falar aqui. E aí a gente, numa puxada única, num golpe único, a gente puxa esse trombo. Aí tem uma próxima imagem. Pode seguir a próxima imagem agora. E aí, olha só, a reperfusão absoluta. Parava naquele vaso mediano ali, nenhum desses 2 vasos que estão subindo em V para cima, eles existiam. Passou a irrigar. Passou a irrigar. Reperfusão, voltou a irrigar. A gente diz que existe uma escala para reperfusão. Essa escala tem um nível máximo, essa escala aí é a reperfusão perfeita. Todos esses vasos do meio dessa imagem para cima, eles não existiam mais. Ou seja, esses vasos não iriam levar o sangue para essa área, que é o tronco cerebral e algumas outras áreas, e o doente teria, no mínimo, sequelas gravíssimas. Sim. E, na melhor das hipóteses, seria um paciente hoje acamado, sem interação alguma, e um paciente jovem. E aí a gente conversa sobre AVC. Não é só salvar vidas, é evitar incapacidade. Sim, isso é fundamental. É ter a qualidade de vida e 39 anos. Muito novo, um paciente muito novo. Doutor, esse procedimento foi feito parte convênio, parte SUS. Isso. É importante essa luta para que esse procedimento seja feito via Sistema Único de Saúde no nosso estado, né? Isso. A nossa luta é para que a Secretaria de Saúde ela entenda que nós temos uma equipe capaz para a gente poder fazer isso aqui. A gente tem interesse, tem vontade, e a gente percebe. Eu hoje, agora há pouco, tive um caso assim, a gente até conversou sobre isso, que eu simplesmente não pude fazer, há 1 hora atrás, eu não pude fazer nada porque eu não tenho recurso. E a gente percebe que isso não é só uma política de saúde, isso é uma política econômica, porque é mais barato investir nessa tecnologia, porque eu consigo retornar precocemente esse meu paciente para atividade laboral. Sim. Esse paciente ele fica menos tempo em UTI, ele gasta menos com remédio. Quando ele volta sem cuidador, que é mais uma pessoa para tomar conta dele. Sim. E ele volta ativo. Pode ser, por exemplo, alguém de uma mão de obra extremamente qualificada. Pode ser um cirurgião de alto gabarito, pode ser um locutor de rádio que precisa da fala, sim, enfim, pode ser um jogador de futebol que precisa do movimento da perna. Então, é um gasto a curto, médio prazo, mas a longo prazo só temos a ganhar, principalmente o nosso paciente. Eu repito, tem que louvar, o Hospital Central faz isso muito bem. Mas nós não somos a mesma área. Sim. Então acho que está na hora da gente ter um centro de referência aqui. No norte. Porque, repito, o AVC é a 2ª doença que mais mata no Brasil. Enquanto nós aqui estamos conversando, eu não tenho certeza que tem um caso aqui agora em Linhares acontecendo de AVC isquêmico. E a primeira que gera incapacidade, que é tudo que eu não quero. Eu quero que esse paciente volte o quanto antes para as atividades normais. Bacana. Doutor, eu quero agradecer ao Dr. Pedro Nunes Boechat, médico, neurocirurgião, conduziu junto com uma equipe muito grande, bacana, o primeiro tratamento endovascular de AVC isquêmico agudo em Linhares. Doutor, muito obrigado, sucesso e espero que o senhor volte em outras oportunidades para debatermos sobre outros temas e falarmos de saúde. Vai ser um prazer. Obrigado pelo convite. E essa edição do Sim Notícias vai ficando por aqui. Acompanhe matérias, reportagens e vídeos em nosso Facebook. Envie sua sugestão de pauta para o telefone 3373-2000. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.